Hoje eu quero trazer para vocês uma informação sobre expectativa versus realidade no sono dos bebês. As famílias vêm para as consultas, né, a participação do primeiro, segundo mês, já muito angustiadas, preocupados porque o bebezinho não dorme na hora certa, porque o bebê acorda muitas vezes à noite, porque o bebê é muito resistente para dormir durante o dia, porque ele não segue as janelas de sono, porque ele não dorme sozinho, né? E quanto mais velho esse bebezinho vai ficando, mais angustiados os pais vão ficando em relação a esse padrão de sono do bebê. Eu recebo com muita frequência nas caixinhas do Instagram perguntas como: meu bebê tem 4 meses e ainda desperta muito à noite, o que fazer? Fazer nada, né, gente? Porque o bebê tem só 4 meses e é esperado que ele desperte muito à noite. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses treinamentos de sono, com o que é vendido nas redes sociais, né? Então tem cursos que falam: com 2 meses seu bebê estará dormindo a noite inteira. Mas o que é dormir a noite inteira para um bebê de 2 meses? Vamos esclarecer? Porque quando aparece essa mensagem ali numa propaganda, isso não fica claro para a família. Então, a gente precisa, eu acho que, né, esse canal existe porque eu sou uma defensora da transmissão de conhecimentos. Acho que quanto mais as pessoas entenderem os processos, melhor vai ser ali essa parentalidade, mais eles vão conseguir lidar com os desafios que existem, porque eles não deixam de existir, tá, gente? Por mais conhecimento que a gente tenha, o que muda é que a gente aprende a lidar com isso. Então vamos entender que para um bebezinho, para o recém-nascido, ele não tem ciclo, né? Ele não sabe que é para dormir de noite. Então eu fico extremamente angustiada quando já na primeira consulta a família fala assim, na primeira semana ele tá trocando o dia pela noite. Não, gente, ele não troca o dia pela noite. Ele não aprendeu ainda que a noite é para dormir. Então tem bebezinhos que dormem períodos mais prolongados do dia, durante o dia, e no comecinho eles ficam mais acordados e mais ativos durante a noite. E claro, a gente vai usar todos os recursos ali da rotininha da noite, da rotina do dia, né, dos rituais, né, que ajudam muito para que esse bebezinho vá aprendendo aos pouquinhos que ele tem que ficar períodos mais prolongados à noite, dormindo, né? E é o que acaba acontecendo, só que a gente tem que ter paciência com esse processo natural do bebê, dar o tempo dele. Eu sempre explico para as minhas famílias que esse dar certo aí em relação à rotina e ritual do sono vai dar certo do segundo para o terceiro mês. Então, os primeiros 2 meses ainda vão ser muito confusos em relação a esses horários para o bebê e muitas vezes a família não vai conseguir seguir exatamente ali todas aquelas recomendações, porque eles precisam aprender a reconhecer os sinais de sono, eles precisam aprender as formas que o bebê consegue iniciar o sono de uma forma mais tranquila, sem ser forçado. Então tem que respeitar o processo, sem expectativas irreais. E outra coisa é o despertar noturno. Muita gente pergunta para mim, até que idade esse bebezinho vai despertar à noite? Né? Quando que ele vai dormir a noite inteira? Então, gente, no primeiro ano de vida, o dormir a noite inteira para um bebezinho é um período de 5 a 6 horas sem despertar. E muitos bebês atingem isso no segundo, terceiro mês mesmo. Outros demoram um pouquinho mais. E no meio de tudo isso, à medida que esse bebê vai crescendo, ele vai tendo os picos de desenvolvimento, que é altamente discutível, né, se existem ou não esses saltos de desenvolvimento, mas o fato é que em alguns momentos da vida desse bebê, ele tem sim uma regressão de sono. Então, às vezes é um bebezinho que com 2, 3 meses dormia 5, 6 horas direto, e agora ele chegou no 6º mês, a mãe voltou a trabalhar, começou a comer, aprendeu a engatinhar, aprendeu um monte de coisa, e esse bebezinho passa a acordar de hora em hora, passa a resistir ao sono porque ele não quer dormir, ele quer brincar. Então ele faz ali uma resistência para iniciar o sono durante o dia. Então isso é natural, isso vai acontecer mesmo e a gente precisa aprender a lidar com esses processos. Então o tempo total de sono ideal para um bebê noturno, né, falando só do sono noturno, é de 10 a 12 horas de sono, tá? 10 a 12 horas de sono noturno, mas eu não estou dizendo e a literatura não diz que esse sono noturno precisa ser contínuo, que esse bebê não vai despertar durante todas essas horas, então ele vai despertar. E o que é um despertar noturno? Falei para vocês aí em um outro vídeo sobre o despertar às 5 da manhã, que o bebezinho às 5 da manhã ele acorda pronto para viver o dia, ele quer brincar. É diferente do despertar noturno, que esse bebezinho acorda, ele procura ali a mãe, o pai, ele geralmente precisa ser alimentado, mas porque a gente tem esse condicionamento que vem do período de recém-nascido, que o bebezinho realmente precisa mamar para voltar durante a noite, e aí ele aprende a voltar a dormir com a amamentação. Isso não é um problema, isso não é uma associação negativa do sono, mas o que acontece é o bebezinho desperta, a mãe ouve ele se despertar, ele começa a chorar, ela amamenta e em menos de 5 minutos esse bebê volta a dormir.
Esse despertar, gente, não traz nenhum prejuízo para esta criança. Ai, doutora, mas a minha criança já tem 1 ano e ela ainda desperta à noite. Se ela desperta à noite e dorme em 5 minutos, mama e volta a dormir, ou o pai mina esse bebê e ele volta a dormir, gente, isso não traz prejuízo. Isso não vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Isso não vai atrapalhar a produção do hormônio do sono. Isso não vai atrapalhar a produção do hormônio do crescimento, porque isso é fisiológico e natural desse bebê. Então, o que mais importante em relação ao sono noturno é a família se adaptar e normalizar esses despertares, do que esperar que esse bebezinho durma todas essas horas direto. Vai ter bebês que vão conseguir dormir todas essas horas direto, com essas rotinas, rituais do soninho? Sim, é para isso que a gente faz. Mas o bebê que não consegue, ele não está errado, ele não tem um problema, ele não precisa de uma consultoria de sono para resolver um problema, porque este problema não existe. É fisiológico um bebezinho despertar à noite e precisar de ajuda para voltar a dormir. E aí entra outra questão, que é a autonomia do sono, que é uma expectativa muito grande de que o bebê aprenda a dormir, que é você pôr o bebê no berço, ele deu sinais de sono, você põe no berço, ele dorme sozinho no berço, ou ele acaba dormindo no tapetinho, ou aí ele desperta à noite e ele volta a dormir sozinho. A autonomia, eu acho que ela tem que ser treinada sim. Eu estimulo muito as famílias a treinarem isso, a deixar o bebê brincar ali no tapetinho. Às vezes o bebê deu sinais de sono, ele tá ali no tatame, ao invés de pegar esse bebê e amamentar e pôr no colo, você vai lá e faz só um cafuné, uma massagem no pezinho, fica do lado e às vezes esse bebezinho vai iniciar o sono. Muitas mães que optam pela cama compartilhada também fazem isso. O bebezinho, ele desperta, ele tá ali do lado, ela só traz esse bebê para junto dela e ele volta a dormir. Muitas vezes o bebê desperta à noite, dormindo ali no bercinho dele, no cantinho dele, e ele desperta, principalmente nos períodos de desenvolvimento acelerado, às vezes ele acorda e fica batendo palmas, ele acorda e fica engatinhando no berço, fica em pé nas grades, faz barulhos como se estivesse conversando, repete 1000 vezes a palavrinha que ele aprendeu durante o dia. E nessas horas que eu oriento a família a não intervir, a não fazer alguma coisa, não pegar esse bebê, não amamentar, não acender a luz nem nada, porque muitas vezes nesses momentos que o bebezinho está tranquilo, ele acaba conseguindo voltar a dormir sozinho. Isso é o treino de autonomia do sono, mas nem todo bebê consegue adquirir essa autonomia, seja por uma questão natural da criança, seja por uma adaptação da família que não conseguiu fazer esse processo mesmo, que tá tudo bem, gente. Então nem todo bebê precisa ter uma autonomia do sono para a gente considerar que ele seja um bebezinho normal. Tem bebezinhos que vão chegar ali até os 2 aninhos, aliás, tem crianças até mais velhas, que precisa que para dormir a mãe esteja deitada junto, que para dormir precise de um dispositivo de sucção, que para dormir precise ser pego no colo e ninado pelo pai. E tá tudo bem, cada família tem que se adaptar à sua realidade, às necessidades da sua criança. Parem de tentar encaixar todas as crianças num padrão que é vendido e que não é a realidade de todo mundo. As crianças são diferentes. Nem tudo que funciona para minha sobrinha, né, filha da minha irmã mais velha, vai funcionar para minha sobrinha, filha da minha irmã do meio. Elas são diferentes. Dentro de uma mesma família de mulheres que são todas profissionais da saúde, não é igual. Com uma dá certo, com a outra não deu. Então, entre vocês, pacientes e famílias e seguidores, também pensem isso, que as crianças não são iguais. Nem tudo vai funcionar igual para todas as crianças. A gente tem que se adequar à nossa realidade.